Nesse primeiro momento, então, depois que a gente fez toda aquela instalação do Java, a instalação do Eclipse, agora a gente entra nos conceitos de classes do Java, tá? Bom, e vamos seguir esse material. Dentro desses conceitos, nós temos o seguinte, a gente tem um conceito de classes de objeto e classes executáveis. Guardem bem esse nome, pessoal. Dentro da comunidade, dentro do Oracle Community, né, eles usam um termo chamado driver, classes driver. Esse conceito de classes driver é o mesmo conceito de classe executável, ou seja, são aquelas classes que a gente executa. Na última aula, na aula que nós tivemos introdutória, vocês se lembram que nós executamos uma aplicação. Aquela classe é executável, porque ela tem uma característica de possuir o método main. Agora, existe um outro tipo de classe, que são classes objeto. E a gente vai focar, nesse momento da aula, nesses dois tipos de classe. Vamos lá. As classes driver, ou as classes executáveis, elas têm essa característica. Elas possuem o método main. É necessário esse método main para que você possa executar a sua classe. É claro que em projetos como, por exemplo, um projeto web, não necessariamente você tem a classe main, tá? Mas nesse caso específico, nesse tipo de aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente vai utilizar a classe main. Dentro dessa classe, a gente pode utilizar todos aqueles conceitos de programação que vocês já aprenderam. Conceitos de variáveis, de loop, de instruções condicionais, onde você vai implementar toda a sua lógica de programação. Inclusive métodos estáticos, que a gente vai falar sobre isso. Bom, o Java, ele possui também aquilo que nós chamamos de API, ou API. Na verdade, é uma biblioteca de pacotes e classes de objeto que o Java já oferece para a gente. Então, agora, eu vou alternar aqui para o código e vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Olha, dentro desse projeto, nós vamos criar essa estrutura aqui, ó, com example domain. Isso aqui é uma estrutura de pastas. Quando nós criamos esse projeto, da mesma forma que nós criamos aquele projeto inicial com vocês, nós definimos essa estrutura de pastas. Nós chamamos isso aqui de pacote, tá? Bom, se a gente alternar aqui para o Windows, eu vou lá no Windows agora, olha, eu vou mostrar aqui para vocês essa estrutura. A gente tem aqui o Student Java, que é a pasta do nosso projeto. Então, novamente, eu vou dar uma conferidinha aqui, ó, clico com o botão direito, vim aqui em propriedades, então a gente tem lá, ó, projetos Eclipse Student Java, que é a pasta onde está esse projeto. Então, olha só, gente, aqui dentro, olha, eu tenho projetos Eclipse Student Java. Observem que eu tenho o bin e o source. O source é onde fica o meu código-fonte, que é exatamente esse ponto aqui, ó, source. Dentro do source eu tenho a pasta com, a pasta example e a pasta domain. Tudo isso faz parte do meu projeto, do meu pacote. Tá? E aqui dentro eu tenho o meu fonte em Java, que é o fonte que eu estou exatamente editando aqui, ó. Classe student.java, classe studenttester.java. Tá? Eu tenho uma outra pasta aqui, que é a pasta bin, que o próprio Eclipse controla para mim. Ele tem a mesma estrutura de pacotes, tá vendo? Bin, com, example, domain, e aqui dentro eu tenho os bytecodes. Né? Esses bytecodes são esses arquivos Java que foram transformados pelo compilador em bytecodes. E a máquina virtual Java, Virtual Machine, ela vai e interpreta esses bytecodes. E dessa forma a gente consegue executar as nossas aplicações.
Então, quando a gente codifica aqui, ó, a nossa aplicação, e que a gente executa, automaticamente o Eclipse faz esse transporte, tá, de forma assim transparente para a gente. Mas é importante que vocês entendam isso, tá? Então, a ideia de pacotes é isso. É aquilo que eu crio e defino referente às pastas do meu projeto. Com base nisso, a gente volta aqui para a apostila e a gente volta a falar sobre as APIs. O que são as APIs? São os projetos que nós utilizamos do Java. Quando o grupo de desenvolvedores Java criou o Java, ele criou um monte de classes. E ele criou verdadeiras bibliotecas. E essas bibliotecas nós chamamos de API. Então, a gente vai utilizar várias classes que o Java nos oferece, que são as classes que pertencem à API do Java. E essas classes, elas têm também essas estruturas, a estrutura de pacotes, tá? A gente vai ver ainda nessa aula, vou voltar a falar sobre isso, tá? Vou dar um exemplo de um pacote Java que a gente vai importar no nosso projeto, tá? Bom, aí aqui vem uma documentação do Java. Como é que você faz para você acessar a documentação das APIs Java? Aqui com um pouquinho mais de detalhe, inclusive exemplificando aí a classe string, que é uma classe muito importante do Java. E aí, a gente entra na codificação, que eu comentei com vocês. Aqui a gente tem essa classe student. Essa classe student vai ser um primeiro passo para a gente apresentar o que é uma classe de projeto. Ela é usada para armazenar ou representar dados do objeto que a classe representa. E nesse momento, a gente vai criar uma classe chamada student. É essa classe aqui. Ela vai representar a estrutura de um estudante. Nessa estrutura, eu tenho o nome do estudante. Essa barrinha aqui, ela serve como comentário, tá? Essa barra. Eu tenho... aqui seria, por exemplo, o CPF, tá? Isso aqui, como eu estou me baseando no material da Oracle Academic, né? Então, eu peguei esse exemplo fornecido por eles. Tem o CPF aqui, uma média, a média do aluno. Então, eu quero criar uma estrutura de estudante com esses dados, além de um identificador. Esse identificador aqui ele é muito importante, tá? Principalmente no conceito de banco de dados. Ele é um atributo, é uma propriedade que identifica o estudante dentro de um universo de vários estudantes. Eu poderia, por exemplo, ter 2 alunos com exatamente o mesmo nome. Eu já tive casos, particularmente falando, que na mesma sala eu tive 2 alunos com o mesmo nome. Coisa assim inacreditável, mas já aconteceu. Então, o nome ele não identifica. E aí a gente sempre cria um atributo ou uma propriedade que a gente chama de atributo identificador. Tá? Eu chamei aqui de Student ID. Então, nós usamos essas classes objeto para isso, para identificarmos um tipo de objeto, um tipo de classe de objetos. E a classe é a classe de estudante. Os objetos serão os estudantes. Existem várias classes já disponíveis na API do Java, mas você poderá criar mais. É o que a gente vai fazer. Por exemplo, podemos criar um modelo, uma representação programática de um aluno. As informações que poderíamos precisar para o aluno incluem o ID do aluno, o nome e a média geral. Então, nessa aula, a gente vai criar essa classe objeto, chamada Student. E, em seguida, a gente vai criar uma classe executável. E aí vocês vão entender como é que a gente integra uma classe executável com uma classe de objeto. E a base dos sistemas em Java, eles funcionam sempre assim. A gente vai pegar esse pequeno exemplo que eu estou apresentando para vocês e vamos transpor assim para um exemplo maior. Você imagine um sistema acadêmico de fato. Ora, eu tenho uma classe de estudantes, uma classe de alunos,
Mas eu também tenho uma classe, por exemplo, de turmas, uma classe de professores, eventualmente uma classe de notas, onde eu poderia criar toda uma estrutura mais detalhada de notas, né? Relacionando professor, disciplina, aluno, e ali ficaria a média dele. E aí eu teria uma classe executável que iria sincronizar todas essas classes. Que aí eu estaria criando um sistema, na verdade, envolvendo várias classes objeto. E eu teria uma classe executável para poder harmonizar esse projeto. Tá? Então, essa é a ideia. Pensem assim. E aí eu posso pegar esse exemplo do estudante e levar para outras realidades, por exemplo. Eu já desenvolvi sistemas financeiros. Sistema financeiro da prefeitura, por exemplo, de Volta Redonda. A gente tem um cadastro imobiliário, que é o cadastro de imóveis. Ali eu tenho todos os imóveis da cidade. Eu tenho uma classe de imóveis da cidade. Eu tenho uma outra classe que representa os lançamentos dos impostos dos imóveis. E eu tenho uma classe executável que faz toda a harmonia entre essas classes, onde eu consigo fazer cadastramentos, emitir documentos, emitir cobrança, e por aí vai. Assim funciona um projeto, tá? Bom, vamos continuar. Para a gente poder criar essa classe de objeto, a gente tem, assim, algumas palavrinhas-chave, como, por exemplo, package, import e public class. Então, vamos lá. Vocês já viram alguma coisa, tá? Mas a gente vai dar uma recapitulada. Veja bem, quando nós criamos esse projeto, nós criamos um pacote. Esse pacote, como eu já expliquei para vocês, ele representa as pastas aonde está localizado o nosso projeto. Olha que legal. Então, eu tenho o pacote com, example, domain. Isso aí, ó, está representado aqui, ó. São as pastas do meu projeto, como a gente já comentou. Tá? Isso é pacote. E eu posso caracterizar esse meu pacote. Tá? Quando eu importo algum projeto de alguma API Java, eu tenho que fazer referência a esse pacote. Por exemplo, a gente não está nem usando, tá? Inclusive aqui no Eclipse, quando a gente cria alguma coisa e não usa, olha, ele acende uma lâmpadazinha que se a gente passar o mouse, a letra está pequenininha, mas eu vou ler para vocês, ele coloca assim, ó. Olha, the import Java util scanner is never used. Ou seja, essa importação que você está fazendo no pacote Java, no pacote útil, referente à classe scanner, ela never used. Ou seja, ela nunca... ela não está sendo usada dentro da sua aplicação. Tá? Isso é uma advertência do Eclipse. Agora, observem, o pacote Java, o cara que escreveu essa classe scanner, ele colocou essa classe scanner dentro de uma pasta Java e dentro de uma pasta útil. Da mesma forma que nós estamos criando a nossa classe student e colocando dentro do pacote com, dentro do pacote example, domain. Segue a mesma analogia. Entenderam? O que a gente mais vai fazer, isso eu não falo só sobre Java, tá? Aqui eu posso citar qualquer outra tecnologia, é importar classes, importar projetos de terceiros para dentro do nosso. Tá? Imagine que um dos alunos resolva criar uma classe muito interessante, uma classe, por exemplo, que imprime código de barras. Ele cria essa classe, ele vai criar um pacote, quer dizer, ele vai criar as pastas, vai dar um nome para essa classe e vai, por exemplo, colocar na internet. Fala assim, ó, quem quiser usar, pode usar. É só pegar, é só copiar. Poxa, eu vou pegar isso aí e vou importar para dentro do meu projeto, essa classe. E aí eu vou poder usar essa classe dentro do meu projeto normalmente. Eu vou mostrar para vocês como
usar outras classes dentro da nossa classe. Tá certo? Bom, aí a gente começa a criar a nossa classe Student. A gente volta aqui para o nosso material. E a gente começa utilizando essa declaração public class. Então, vamos lá. Public class. Eu estou criando uma classe pública. Eu poderia ter uma classe privada, eu poderia ter uma classe protegida. Tá? Normalmente, as classes são públicas. Tá? Mas acontecem situações em que eu posso utilizar um outro tipo de escopo. Esse é o conceito, tá? Referente à forma com que você define essa classe. E dentro da classe, eu vou definir variáveis, métodos construtores, outros métodos, é o que a gente vai ver nessa aula. Por exemplo, aqui eu criei variáveis de classe. Essas variáveis de classe, elas são também conhecidas e muito mais conhecidas como propriedades da minha classe. Aqui eu já estou falando, pessoal, sobre conceitos de orientação a objeto. Tá? Porque estudante é uma classe que eu estou criando. E essa classe, ela vai me permitir criar instâncias de objeto. E cada objeto vai ser um estudante dentro da minha classe. Assim como, por exemplo, se eu tivesse uma classe de imóveis, os meus objetos seriam os imóveis referentes àquela classe. Os atributos que eu teria aqui, olha, as propriedades, as variáveis de classe seriam referentes ao imóvel. Um sistema de recursos humanos. Eu tenho um cadastro de pessoal. Eu tenho, por exemplo, uma classe que eu poderia chamar de funcionário. E aqui eu teria os atributos daquele funcionário, as propriedades daquele funcionário. Então, dentro daquela classe funcionário, eu criaria instâncias dessa classe, ou seja, essas instâncias seriam os objetos dessa classe. E os objetos da classe funcionário seriam os funcionários. Eu tenho o funcionário João, o funcionário Maria, o funcionário Abdênigo, o funcionário José, e por aí vai. Essa é a ideia das variáveis de classe. Muito bem, eu tenho um método construtor. Aqui, por exemplo, eu tenho um método student. E o detalhe interessante é que, se a gente for analisar as boas práticas do Java, ele indica que todo método deve começar com letras minúsculas. Você fala, poxa, Rubens, mas esse método aqui, ele começou com letras maiúsculas. Porque esse é um método especial, ele é um método construtor. Ou seja, sempre que alguém for instanciar essa classe, criar um objeto, a gente vai mostrar isso na prática, o que ele faz? Ele executa automaticamente esses métodos. Agora, eu poderia utilizar outros métodos aqui, em que esse método teria que ser invocado. Ele não é executado automaticamente. Eu vou mostrar isso para vocês também. Tá? Vamos voltar aqui para o material. E aí, agora a gente vai avançar um pouco mais, porque agora no material vem as questões assim, conceituais, né? As definições de pact, de import, de classes, algumas regrinhas, as boas práticas. Tá? Então, eu vou avançar nisso aqui, que isso aqui pode ser feito uma leitura depois, com mais calma, que é exatamente tudo aquilo que eu expliquei, só que em outras palavras, né? Construtores, métodos. Muito bem. Um detalhe importante que tem que ser considerado, e muito relevante, é que vocês certamente já viram, né, lá na introdução à programação, de que toda linguagem ela possui palavras que nós chamamos de palavra reservada. Ou seja, vocês viram que nós usamos aqui o public class. Eu não posso, então, na minha aplicação, criar uma variável chamada class. Não faz sentido. Por quê? Porque o class é uma palavra reservada do Java. O public, string, o int. Se o compilador identificar dentro do seu programa class, ele vai entender isso como uma classe, não como uma variável. Tá? Então, assim, bastante intuitivo essa ideia de que toda linguagem tem as suas palavras reservadas e que a gente não pode usar. Tá certo? Se eu quiser criar
uma variável, eu vou chamar essa variável de nome, de média, de nota, não de class. Muito bem. E o Java tem as suas convenções, como a gente já vem falando, a gente já vem explicando. Tá? O nome de classe ele tem sempre as letras maiúsculas, o nome de método tem as letras minúsculas. Começa com letras minúsculas. O nome de variável começa com letra minúscula também. Quando eu tenho uma palavra, uma variável, um método formado por duas palavras, a gente chama isso de concatenação. E quando a gente concatena, a gente junta as palavras, e aí vem uma boa prática. Se você quer dar o nome de uma classe, o que você tem que fazer? A primeira letra, sempre maiúscula. As outras palavras, também com letras maiúsculas. No caso de uma variável, no caso de um método, a primeira palavra inicia-se sempre com minúsculo. Depois, as outras com letras maiúsculas. Isso é uma regra, é uma boa prática, tá? Que eu recomendo fortemente que vocês sigam, tá? Ah, mas se eu não fizer, Rubens, não vai dar erro, não vai ter problema. Mas você está fugindo das boas práticas. E isso pode ter um problema lá na frente, por quê? Porque hoje em dia existem alguns frameworks. Um framework nada mais é do que uma aplicação que alguém construiu e que te oferece algumas facilidades, como, por exemplo, um framework que vai criar uma aplicação para você. E quando ele faz isso, ele adota as boas práticas. Então, ele já vai entender que para os nomes de classe, você começou com letra maiúscula. Para os nomes de métodos, letras minúsculas. Para o nome de variáveis, também letras minúsculas. Quando você concatena as palavras, segue essa regra que eu acabei de explicar. Então, é por isso que é muito importante a gente seguir essas boas práticas. Tá? Bom, vamos agora às convenções, né? Falando um pouquinho mais de convenções. Tá? A gente tem também o seguinte, olha, os nomes de variáveis são curtos, mas significativos em concatenação com minúsculas. Quer dizer, a gente não usa nomes tão extensos, né? A gente costuma, às vezes, abreviar, tá? Para poder facilitar a legibilidade do código, tá? Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês nunca se esquecerem na sua vida, na vida de desenvolvedor de vocês, é, por exemplo, criar uma variável chamada A. Porque se você cria uma variável chamada A, olha quantos As que eu tenho dentro desse código. Imagina. Se eu quiser pesquisar aqui a variável name, eu dou um Ctrl F, ó. Se eu der um Ctrl F, o meu editor ele me permite que eu pesquise. Eu vou colocar assim, ó, name. Quando eu der um Enter, ó, ele já vai direto para o name. Então, se eu quiser procurar a letra A, ó, olha só, eu vou pesquisar o próximo. Ó. Olha quantos As eu tenho. O A não identifica nada. Então, eu jamais posso criar uma variável chamada A, chamada B, chamada C. Jamais vou fazer isso. Tá? O máximo que você pode fazer é quando você for criar uma estrutura de repetição, por exemplo, e vocês certamente viram isso em lógica de programação, que é a estrutura para, né? Que se vocês implementaram isso em C, vocês usaram o for, aí você vai utilizar, por exemplo, uma variável chamada i, né, que representa uma interação, mas o escopo dela vai ser só aquele universozinho ali. Tá? Aí tudo bem. Mas assim mesmo não é tão recomendável. Tá certo? Então guardem com carinho essas dicas valiosas. Muito bem, e aí a gente começa a criação da nossa classe Student. Então, esse código que vocês estão vendo aqui é o código que eu vou explicar aqui para vocês, olha. A gente criou a classe Student, eu abri chaves aqui no início, olha, o Eclipse já mostra para mim que eu tenho que fechar a chave no final, toda a minha classe é em volta de uma chave. Aqui dentro da classe, nesse caso, como é uma classe objeto, eu defino as propriedades do meu objeto. Aqui, inclusive, eu defini uma constante, está vendo? Olha, uma constante. Essa constante não faz parte. Essa constante, inclusive, observem,
que é chamada de Xcode. Esse Xcode, observe, ele começa com letra maiúscula. Aliás, tudo é maiúsculo. E é um padrão também, uma boa prática, você criar uma constante com letras totalmente maiúsculas. Uma constante, ela é parecida com uma variável. A diferença é que ela é constante, ou seja, ela nunca é modificada. Então, essa constante Xcode, ela sempre vai ter o valor 349,58. Certo? Aqui a gente tem um método construtor, e o método construtor, a característica dele é que ele tem o mesmo nome da classe, observe. Viram? Esse aqui a gente chama de construtor padrão. Por quê? Porque ele não tem parâmetro, ele não usa parâmetro. Já esse outro construtor aqui, olha, você vê que tem o mesmo nome, ó. Ele também é um método construtor. E eu posso fazer isso, desde que ele tenha parâmetros e que os parâmetros sejam diferentes de outro método construtor que eu também poderia criar, utilizando outros parâmetros. Eu poderia criar um outro método construtor chamado student, aqui embaixo, onde eu colocaria apenas 2 parâmetros. Tá? Nesse caso, eu coloquei todos os parâmetros representantes das minhas variáveis de classe. Está vendo? Student ID, nome, SSN e o GPA. Tá certo? Bom, isso aqui que eu fiz foi apenas para ilustrar a execução que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, isso aqui, então, é uma classe de objeto. E uma coisa que eu quero que vocês guardem aqui é o seguinte. Hoje, sempre que você for criar um projeto ou uma aplicação em Java, é recomendável que você use e abuse de classes objeto. Tá? Porque se eu fosse fazer uma classe executável somente, eu não estaria explorando os recursos de orientação a objeto do Java. Eu faria como uma função em C, na linguagem C. Né? Então, para eu explorar esses recursos do Java, a gente utiliza bastante esses conceitos de classe de objeto. E aí, a gente, quando começa a pensar em projeto, a gente começa a levar para esse lado. Pô, quantas classes a minha aplicação vai ter? Porque a gente normalmente não cria um programa, a gente cria um projeto. E uma aplicação envolve várias classes. Como eu falei com vocês, eu vou criar um projeto de folha de pagamento. Pô, eu vou ter classe de funcionário, vou ter classe de salário, de departamento, de cargos, de situações funcionais, uma série de coisas. Tá certo? E vou ter lá uma classe executável que vai harmonizar tudo isso, né? Criar uma harmonia entre as classes objeto. Então, pensem sempre nisso, nesse sentido, tá ok? E lembrem-se de que aqui você caracteriza a sua classe. Agora, a gente fala sobre a classe executável. Então, aqui, olha, vem um exemplo, né, que eu criei. Agora, a gente fala sobre a classe executável, cuja característica é possuir um método main. Tá vendo? Isso aqui, ó, na student, ó, public, esse student aqui é um método. Isso aqui também é um método. Public main. Só que ele tem a seguinte característica, ele é static void main. Eu não vou entrar agora nesses detalhes, porque a gente não vai gastar muito tempo, para falar especificamente sobre o static, que é o estático, né? E o void. Isso aqui é o tipo de retorno que como vocês estudaram lá na linguagem C, esse void aqui é um tipo que não retorna, na verdade, nada. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. O fato é que toda classe executável ele tem um public static void main. Ele tem um método main. Um método principal. Certo? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, no momento em que a gente criou essa classe aqui, se eu simplesmente criasse dessa forma, public static void main, não colocasse nada aqui dentro do método, cara, não teria funcionalidade nenhuma, né? Mas,
pense no sentido de que o main é o ponto de partida para qualquer aplicação. Então, quando eu executar o meu projeto, ele vai buscar a minha classe executável que tem o main. Óbvio, ele vai achar essa aqui e vai executar o que tem aqui dentro. Aqui dentro não tem nada, né? Então, nós vamos dar vida para isso agora. E agora, vocês vão entender, legal, o conceito de instância, de objeto. Olha, imagine que eu tenho um objeto chamado S1. Esse aqui seria uma espécie de estudante 1. Eu poderia dar um nome para ele, mas eu chamei de S1, estudante 1. E aí, eu estou criando dentro do meu projeto, porque eu estou dentro do main, eu estou criando um objeto chamado S1 a partir da classe student. E aí, esse conceito é muito importante, que eu vou explicar para vocês agora. Quando a gente cria um objeto S1, esse objeto, ele vai ter ou possuir todas as propriedades e ele vai poder executar todos os métodos da classe student. Ou seja, o S1 vai ser o cara que vai representar esse cara aqui, ó, o estudante. Esse S1 ele vai ter que ter um ID, ele vai ter que ter um nome, ele vai ter que ter um CPF, ele vai ter que ter uma média. Se eu criar um S2, o S2 ele vai ter que ter um ID, ele vai ter que ter um nome, ele vai ter que ter um SSN, ele vai ter que ter um GPA. Tá? Então, imagine que você está fazendo um cadastramento de estudantes. Você vai criar um objeto, imagine um programa, vamos avançar, vamos um pouquinho lá para frente. Você vai criar um formulário para poder cadastrar. Aquele formulário da internet que você já viu, né? Quando você vai preencher lá um cadastro sei lá, um cadastro qualquer de concurso, ou um cadastro de inscrição para uma universidade, você tem que preencher um formulário. Aquele formulário, ele representa o objeto de uma classe. Eu vou criar um formulário que vai representar o objeto S1, que vai ser um determinado estudante. O primeiro estudante que eu cadastrar vai ser esse objeto. E ele vai ter que ter todas as propriedades da classe. Ou seja, todos os meus estudantes, eles sempre têm essa mesma característica. Agora, vamos avançar um pouquinho mais lá na frente, só para a gente poder pegar esse gancho. Imaginem agora que eu vou pegar isso e vou jogar no banco de dados. Essa estrutura da minha classe, ela vai representar exatamente a estrutura de uma entidade lá no meu banco de dados. A minha classe vai representar uma entidade. O estudante, o student, que é uma classe em Java, ele vai representar um estudante dentro de uma tabela de banco de dados, dentro de uma entidade de um banco de dados. É por isso que a característica de uma entidade, pensando assim em termos de modelagem de dados, é possuir o quê? Um atributo identificador. Porque você precisa identificar aquele personagem ali dentro, aquele estudante ali naquele universo. Tá? Essa é a ideia. E todo formulário que você preencher de um cadastramento vai ser um objeto que você vai criar e que você vai inserir dentro do banco de dados, dentro da tabela do banco de dados. E a gente caminha para isso, tá? A gente caminha para isso. Ok? Aí depois você vai criar outras classes Java que vão imprimir, por exemplo, os estudantes, e por aí vai. Então, voltando aqui, agora a gente dá vida. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, olha, eu criei o estudante, mas peraí, eu criei o estudante, mas cadê os dados do estudante? Eu utilizei o método construtor. Então, quando eu fiz aqui o student, S1 igual a new student, eu estou criando uma instância, eu estou criando um objeto de student chamado S1. E estou passando aqui os valores entre parênteses. Esses valores, quando eu passo os valores entre parênteses, significa que, vamos vir para cá agora, olha, significa que isso que eu passo aqui, ó, entre parênteses, tem que bater exatamente com o meu método construtor. Está aqui.
Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei nessa aula, quando vocês forem rever esse vídeo, vocês vão se lembrar disso. Quando a gente instancia uma classe, como eu fiz aqui, a gente cria um objeto, automaticamente, se aquela classe possuir um método construtor, e nesse caso aqui eu tenho 2 métodos construtores, automaticamente esses métodos são executados. Esse método aqui, olha, ele será executado. Só que, olha, entre essa chave aqui e essa não tem nada. Ele não vai executar nada. Eu não coloquei código nenhum, então ele vai passar lotado. Agora aqui ele vai executar. E ele vai executar porque eu passei esses parâmetros que correspondem exatamente aos parâmetros desse método construtor. Olha, ó, student, eu coloquei aqui, ó, esse valor aqui que vai representar o ID, 1, 2, 3, o nome, Mary Smith, aqui eu coloquei lá um CPF, digamos assim, e aqui uma média 3.4. Ele vai executar isso aqui, tá? E aí, gente, para a gente poder dar vida para esse negócio, olha só o que eu fiz, olha. Esse carinha aqui, quando ele executar, ele passa esses valores. Esse método recebe esses valores e pode fazer alguma coisa. E eu vou fazer alguma coisa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha que bacana, pessoal. Aqui eu faço o seguinte, ó. This student, estou de olho na hora aqui. This student ID igual student ID. Observem, pessoal. Esse this aqui, vamos lá. Deixa eu ver se... não coloquei. Esse this vai entrar na outra parte dessa aula, tá? Isso aqui nada mais é do que o código, tá? Eu mostrei para vocês que vai no material, para vocês estudarem, tá? Bom, esse this, a gente vai falar mais sobre ele depois, mas ele representa uma variável, ou melhor, ele representa o objeto. Então, quando eu coloco o this na frente de uma variável, eu estou indicando que essa variável é uma variável de classe. Bom, mas Rubens, mas peraí, quer dizer que tem variável que não é classe? Tem, olha aqui. Tá vendo esse student ID aqui, ó? Ele é uma variável que foi criado aqui, ó. Quando eu defini o parâmetro para o meu método, e aí, pessoal, vocês já estudaram isso, quando vocês estudaram a linguagem C, quando você chama uma função, você tem que definir o escopo dessa função. Aí você coloca no escopo dela quais são as variáveis que, eventualmente, aquela função pode receber. Ela pode não receber valor nenhum, como é o caso dessa aqui, ó. Mas essa aqui ela está recebendo. E aí eu defino as variáveis lá no escopo da função. E aí, do método, nesse caso, né? Na função, se fosse linguagem C, né? Aí aqui, olha o que eu fiz. Olha, eu recebi o student ID. Esse student ID é uma variável que recebeu o valor que foi passado para ele, ó. Agora, eu estou no student Java. Eu vou passar para o student test. Ó, esse student test foi aqui que eu passei os valores. Então, aqui eu recebo esses valores. Ele recebe nessas variáveis. Ele recebe nas variáveis. Então, esse student ID foi uma variável que foi criada aqui em cima. E eu posso usar ele aqui normalmente. Agora, essa variável student ID não é uma variável de classe. É uma variável que pertence ao escopo desse método. Ela existe somente nesse método. A visibilidade dessa variável é só aqui dentro. Agora, a visibilidade dessa variável, aí ela é uma variável de classe. A visibilidade dela é toda. Mas para eu fazer referência a essa variável de classe, eu tenho que usar o this na frente, porque ele vai indicar que essa variável é a variável de um objeto. E é do objeto que eu acabei de criar, que eu acabei de instanciar. Tá certo?
E aí a jogada que eu faço é a seguinte, olha, eu pego e atribuo a variável que eu recebi para a minha variável de classe, para o meu objeto. Então, agora o meu objeto, Student ID, vai receber um ID, vai receber um name, ou um nome, vai receber um CPF, vai receber uma média. E aí, aquilo que eu recebi, agora eu vou imprimir. O comando que a gente utiliza em Java é esse comandinho aqui, println. Esse println nada mais é do que um método. É um método que faz parte da classe system, que está no pacote out. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, system, ele faz parte da API do Java. Ele já vem prontinho para a gente poder usar. Essa é a ideia da API. Sacaram a ideia que eu expliquei no início? Isso aqui faz parte da API do Java. São várias classes que a gente usa. Por quê? Porque ele já passou para a gente. É uma espécie de biblioteca. Se fosse na linguagem C, seria como aquilo que vem nas bibliotecas do C, que a gente vai poder utilizar. Ok? Então, nós começamos a nos familiarizar com isso que ele oferece para a gente. Isso faz parte do nosso aprendizado, conhecer essas classes, esses métodos que ele nos oferece. Tá? Então, aqui eu estou imprimindo o quê? System.out.println. O que está entre parênteses é o que eu vou imprimir. Então, na verdade, esse método println, ele é igual ao meu método student. Eu não passei dados para o meu método student? Não passei? O meu student aqui, esse método student não recebeu esses dados? Da mesma forma, o println, ele é um método da classe system. Só que o objetivo dele, ao receber esses dados, é fazer o quê? Descarregar isso na tela. Ou melhor, descarregar isso na saída da padrão. Se a saída padrão aqui, no nosso caso, é a console. Agora, poderia ser uma impressora. Ele poderia sair. Né? E o Alt aqui que define a saída padrão. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é um exercício de orientação a objeto. Eu estou criando uma classe objeto, criei uma classe executável, que instanciou uma classe objeto, e essa classe objeto, ela está executando um método construtor dela, que está chamando, que está utilizando uma classe referente à API do Java, chamada System, que possui um método que não é construtor, não é como student, é um método chamado println. A gente vai conhecer ainda hoje um outro método que a gente vai usar dentro desse nosso projeto. Tá? E aí, como a finalidade do println é imprimir alguma coisa, entre parênteses eu vou colocar o que ele vai imprimir. E ele vai imprimir o quê? Aquilo que eu recebi aqui. Então, ele vai imprimir o identificador do estudante, ele vai imprimir o nome, e aí eu vou colocar tudo bonitinho, um embaixo do outro. E pronto. Depois que ele fizer isso, que ele imprimir, ele volta para cá, ele volta para quem chamou. E quando ele voltar para quem chamou, não tem mais nada a fazer. Aí ele vai encerrar a classe. Tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para poder executar, tá? Aqui no Run. Run Student Test, vou clicar. Olha o que aconteceu aqui embaixo, gente. Olha, ele imprimiu. Foi exatamente o que o meu método construtor mandou ele fazer. Imprimir esses dados. E depois que ele imprimiu, ele voltou para cá. Só que aqui, ele não encontrou, não tem mais nada. Então, ele terminou. Eu poderia, assim, a título de ilustração, poderia colocar aqui, eu poderia colocar um system. Eu quero imprimir, tá? Alguma coisa. Então, eu vou colocar system.out. Olha como é que o Eclipse é legal. Olha, ele vai auto-preenchendo para a gente. Ponto, print, ln. Olha só. Olha como é que a IDE, que é o Ambiente Integrado de Desenvolvimento, ele facilita a nossa vida. Quando eu coloco, melhor, vou colocar aqui o ponto, quando eu coloco ponto aqui, a IDE, ela já conhece essa biblioteca do Java, ele já conhece a API, então ele já sabe que o System, ele tem esse monte de métodos que eu posso usar. Então ele já me facilita. Então, à medida que eu vou digitando, eu vou usar o println. Só que ele tem o println de várias formas. Lembra que eu comentei com vocês de que um método ele pode ter várias formas
Caramba, gente, isso aí é um outro conceito de orientação de objeto, chamado polimorfismo. Muitas formas. Mas isso é coisa lá para frente, tá? Só dei aqui um spoilerzinho rápido. Aí eu vou usar uma dessas formas para imprimir o quê? Uma string, um texto. Eu vou imprimir assim, o programa finalizou. Vou colocar assim, ó. Fim de processamento. E toda linha Java tem que terminar com pontinho e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Certo? Igual lá na linguagem C. Agora, eu vou salvar, eu clico aqui nos disquetinhos empilhados e vou executar. Vou clicar aqui de novo. O que vai acontecer? Vamos pensar? Ele vai começar aqui o main. Então, ele já começa aqui. Ó. Isso aqui é um comentário, tá, pessoal? Que eu posso até tirar. Tá? Então, o que ele faz? A primeira coisa é criar essa instância. Ele cria esse objeto. Então, quando ele cria esse objeto, qual é o conceito? Quando eu crio um objeto, ele vai verificar se aquela classe que representa o objeto que eu estou criando, e quem é a classe? Student. Ele vai verificar se ela tem um método construtor. Opa, vamos lá ver? Caramba, eu tenho 2 métodos construtores. Né? Olha o polimorfismo aqui, tá vendo? Eu tenho um construtor padrão, que eu não fiz nada aqui, ó, não codifiquei nada. Tá? E eu tenho um outro construtor que eu passei os parâmetros para representar, para poder receber todas as propriedades dessa minha classe. Então, o que ele vai fazer? Se eu instanciei isso aqui, ele vai executar aquele método construtor, então ele vai executar. Já que ele vai executar, eu peguei um gancho, eu falei, opa, eu vou receber esses dados que ele me passou em variáveis que foram criadas aqui, vou atribuir para as minhas variáveis de classe, que são as minhas propriedades, e vou imprimi-las. Foi o que eu fiz, ó. E aí ele vai imprimir. Depois que ele imprimir isso aqui, acabou. Não tem mais nada para fazer nesse método. Se eu fosse fazer uma analogia com uma função em C, acabou a função, não tem mais nada que fazer. Então ele vai voltar para onde ele foi chamado. De onde ele foi chamado? Aí ele volta para cá. Essa é a lógica, isso é lógica. Quando ele voltou para cá, ele vai imediatamente para a linha posterior a essa linha que eu instanciei, a minha classe. E ele vai para essa linha de baixo. Opa, agora tem alguma coisa. Criei uma funcionalidade, que é o quê? Imprimir fim de processamento. Vamos ver? Vamos lá. Ó, clico aqui para salvar todo o projeto, cliquei aqui nos disquetinhos empilhados, ele salva tudo. Agora eu vou executar. Olha que legal. Além dos dados que ele imprimiu também o meu fim de processamento. Ok? Bom, e com isso, a gente encerra esse momento em que a gente explicou para vocês os conceitos de classe executável e classe objeto. É uma coisa que a gente vai ver o resto da nossa vida ao trabalharmos com Java. Detalhe, isso não é coisa exclusiva do Java, não, tá? Esses conceitos vocês encontram em outras tecnologias. Aqui no curso, por exemplo, eu trabalho com outras tecnologias e eu ensino também a trabalhar com classes, a trabalhar com métodos, tudo isso. As outras tecnologias também têm, talvez, com uma conotação um pouquinho diferente, com um tratamento um pouquinho diferente, mas os conceitos são os mesmos. Tá certo? Então, a gente termina essa parte, onde a gente teve esse entendimento sobre isso, e aí a gente vai partir para a segunda parte, onde a gente vai avançar um pouquinho nesses conceitos. Beleza?